Olá, amados irmãos, uma boa noite a todos. Mais uma vez é uma satisfação, uma alegria poder estar com todos vocês, compartilhando a palavra de Deus. O meu desejo esta noite é que a palavra alcance o seu coração e que assim você venha estar refletindo acerca da graça do Senhor Jesus sobre a sua vida. Eu quero compartilhar com você esta noite um texto que se encontra no livro de João, no seu capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11, que diz: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que de dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a que atire pedra contra ela. E tornando-a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amados irmãos, eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe quanto você vale? Meu amigo, você sabe quanto você vale? Nós valemos o preço da graça de Deus. Eu valho o preço do sangue derramado de Cristo. Esse é o seu e o meu valor. Jesus não morreu por todos nós. Ele morreu por cada um de nós. Eu quero trazer esta mensagem, mas antes quero começar com Romanos. Embora tenha lido João capítulo 8, versículo de 1 a 11. Porque nenhum texto sagrado, nenhum texto bíblico discorre de uma forma tão apropriada do ponto de vista doutrinário sobre a lei e a graça do que o texto de Paulo aos Romanos, nos capítulos 5, 6 e 7. A epístola aos Romanos sozinha é muito rica. Ela é muito poderosa doutrinariamente. Ela é considerada a enciclopédia do cristianismo, devido à abrangência de temas abordados pelo apóstolo Paulo ao longo dos seus 16 capítulos. No capítulo 5 de Romanos, o apóstolo Paulo faz dois paralelos muito interessantes. O primeiro, ele faz um paralelo entre Adão e Cristo. E Paulo revela que exatamente aonde Adão fracassou, Cristo prevaleceu. Depois, Paulo faz um paralelo entre a lei e a graça. E Paulo revela em Romanos 5 que a lei falhou no tocante à salvação do homem, porque ela dependia da capacidade humana de cumpri-la,
enquanto a graça não depende da capacidade do homem de cumprir. Depende exclusivamente da capacidade de Deus de amar o homem e restaurá-lo. É por isso que Paulo, em Romanos capítulo 5, e conclui o seu raciocínio no início do capítulo 6, dizendo: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aí ele vem no capítulo 6 dando sequência no seu raciocínio e diz que, já que estamos debaixo da graça, então o nosso corpo não será entregue para o pecado e nem se tornará escravo do pecado. Porquanto nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. No capítulo 7, Paulo ainda está discorrendo sobre o assunto e ele trata de uma questão usando uma figura de linguagem. Paulo fala do casamento, da viuvez e do divórcio. Mas a abordagem de Paulo não é nem sobre o casamento, nem sobre a viuvez e nem sobre o divórcio. Ele está usando uma figura de linguagem para falar que nós só estamos livres da lei, que é o primeiro casamento, quando para nos casarmos com a graça, o segundo casamento, se a lei morrer. Se a lei for eliminada, se ela for cancelada. E aí Paulo vai e justifica e argumenta que a lei morreu na cruz do Calvário, quando Jesus disse: está consumado. Então todos nós nos tornamos aptos para entrar na dispensação da graça de Deus. No capítulo 8 de João, que nós lemos, revela a manifestação da graça de Deus em favor de alguém que já estava condenado. Pela lógica da lei, esta mulher já estava sentenciada. Olha o que diz o versículo 5. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. A lei já estabelecia, a lei ditava uma sentença. Eles já sabiam o que deveriam fazer com aquela mulher. Ela não passaria por um julgamento, já passaria por uma execução, porque já estava previsto na lei a sentença para alguém que fosse flagrado ou flagrada no crime que ela estava cometendo. A salvação desta mulher foi a sede que os escribas e fariseus tinham de testar a Jesus. Se eles não tivessem levado a Jesus para fazer dela um objeto de teste e queriam fazer Jesus passar, ela teria sido apedrejada sem salvação. Ela não teria sido a primeira e nem a última, porque a lei já determinava que ela deveria morrer. Essa era a sentença. A graça de Deus se manifesta aqui salvando essa mulher da condenação, não obstante a lei já estabelecesse o seu resultado e o seu fim. Nesse texto, essa mulher representa todos nós pecadores. Romanos 3:23 nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 11:23 nos diz que todos foram encerrados debaixo da desobediência. Então todos foram feitos pecadores. Salmos 14 diz que não existe um homem que faça o bem e que nunca peque. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, diz que Deus criou o homem perfeito, mas o homem buscou muitos artifícios para si. Então, essa mulher representa a mim, representa a você, representa a todos nós. Os escribas e os fariseus representam a lei. E vale lembrar que eles eram os detentores da lei. Eles eram os representantes da corte. Eles eram os intérpretes e aplicadores da lei.
Jesus não representa a graça. Ele é a própria graça manifestada no meio dos homens. Agora vamos observar alguns episódios desse texto que eu quero destacar com você. O primeiro fato está no versículo 2. O texto diz o seguinte: e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Amados, preste atenção. Jesus, ele tinha passado a noite no Monte das Oliveiras. É só ler o versículo 1, que diz: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Jesus não tinha o porquê de estar no templo de madrugada, porque não havia atividade no templo de madrugada. Não se ia ao templo de madrugada, não se oferecia sacrifício de madrugada. Não havia levitas atendendo o povo na madrugada. Mas o versículo 2 diz que Jesus foi ao templo pela madrugada. Em algumas traduções, é de manhã, logo cedo. Na minha tradução diz, e pela manhã cedo. Mas por quê? Sabe por quê, amados? Porque Jesus sabe exatamente o momento, a hora e o lugar que você vai precisar dele. Jesus sabe exatamente o momento, a hora e o lugar que você vai precisar dele. E ele estará lá para lhe socorrer. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo 7, Pedro diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele cuidará de vós. A expressão cuidará de vós tem o significado dizendo o seguinte: ele chegará na frente, ou seja, ele chega antes de você. Qualquer momento que você esteja vivendo, pode confiar nele e descansar nele. Era pela madrugada quando Jesus chegou. Então, o versículo 3 diz: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Em algumas traduções, em algumas versões, diz em pleno ato. A versão que eu estou diz que ela foi apanhada em adultério. Em outras, flagrada no próprio ato. Agora, presta atenção. Quem está trazendo aquela mulher sob acusação? Os escribas e os fariseus. Os fariseus eram um movimento religioso muito poderoso de Israel nos dias de Jesus. As 72 cadeiras dos sinédrios eram ocupados por fariseus. O sinédrio era nada mais, nada menos do que a Suprema Corte de Israel. Era o Supremo Federal. Se quem está trazendo a mulher sob acusação são os juízes que proferem uma sentença, ninguém mais poderia salvá-la. Os escribas são os analistas da lei, são aqueles que fazem a interpretação da lei e a aplicação da lei para execução ou absolvição do réu. Se os intérpretes da lei estão lá acusando-a, se os juízes que vão ordenar a sentença estão lá acusando-a, não há mais salvação, não há mais livramento. A sentença está dada, falta a execução. Acontece que eles estavam lá movidos por um espírito terrível de religiosidade. E por causa da religiosidade, eles vêm para flagrar a Jesus numa contradição, para testar Jesus. E aí fica uma observação clara.
A única coisa que a religiosidade sabe fazer é acusar. A graça, por sua vez, sempre abre uma porta de saída e recuperação, uma porta de restauração, uma porta de milagre. Você não está aqui por um acaso. Você está aqui por causa da graça de Deus. Eu estou aqui por causa da graça de Deus. Se a gente esquecer da graça, a gente fica convencido, a gente pensa que é a gente, que somos nós, mas na verdade a graça nos envolveu, a graça nos alcançou. Terceiro ponto que quero destacar está no versículo 3, e diz o seguinte: e os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Você vai perceber a acusação flagrada em pleno ato. Agora, ainda no versículo 4, o texto fala da exposição pública que ela está sendo submetida. Olha o que o texto diz no versículo 4. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. No meio da multidão, expôs ela. A questão não é só tentar Jesus, a questão é envergonhar, é tirar da mulher qualquer capacidade de reação. Até porque a lei estabelecia, e eu chego lá, que o ato do apedrejamento não poderia ser um ato aleatório. Então se formava um círculo de seus acusadores e colocavam o réu no meio para ser acusado. E aqui ela está sendo exposta publicamente. E é incrível o prazer mórbido deles em acusar, em expor, em envergonhar. Uma das coisas mais lindas na graça é que a graça de Deus nunca lhe coloca em exposição. A graça de Deus nunca lhe coloca em exposição. Você nunca ouviu alguém dizendo, ou a Bíblia dizendo para alguém que Pedro tinha o negado. Você não vai encontrar na Bíblia Jesus contando para alguém que Pedro afundou quando caminhava sobre as águas. Você não vai encontrar Jesus acusando Paulo ou Saulo dos seus delitos pregressos, porque o confronto da graça é dentro de você, é dentro de mim. A graça te achata, a graça te deixa despido, a graça te constrange, a graça te chacoalha, a graça te contorce, te distorce, a graça te coloca no avesso, mas ninguém vê. É um tratamento entre Deus e você. Isso é da graça. Não é da religião, não é religião. Não. A religião precisa do prazer da exposição, porque é na tua exposição que o meu pecado fica escondido. Quando eu te exponho, eu escondo a minha vergonha. A graça não precisa esconder nada. Como ela não precisa esconder nada, ela esconde você. Graças a Deus por isso. Amados, tanto, quero abrir um parênteses, como a graça nos esconde, é tanto que no dia que Jesus estava para ser preso, o texto diz que os seus acusadores chegaram perguntando: onde está Jesus? E a Bíblia diz que Jesus toma a frente dos discípulos e diz: é a mim que vocês buscais. Quando ele toma a frente dos discípulos, ele está dizendo: vocês não têm nenhum problema com eles, o problema é comigo. Ou seja, amados, o meu problema é com Jesus, o seu problema é com Jesus.
com a graça dele, que tem a capacidade de resolver os nossos problemas, principalmente nos livrar da condenação do pecado. A questão do versículo 5, que diz: e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? A questão aqui não era saber o que fazer. Eles já sabiam. Eles vieram respaldado pela lei. O artigo da lei estava na ponta da língua. A questão aqui era testar Jesus. Se Jesus dissesse: apedreje a mulher, ele contrariaria toda a sua pregação de amor. Se Jesus dissesse: vocês não vão apedrejá-la, Jesus então se tornava conivente do delito dela e poderia ser acusado de obstrução da lei. Não há saída para ele. Condena a mulher e contraria a sua pregação. Absolve a mulher e contraria a lei. Em que grupo você está? Você está no grupo dos que acusam ou no grupo dos que restauram? Você sabia que Jesus chamou a gente para sermos instrumentos de restauração? Você sabia que não há nada mais gostoso, mais prazeroso do que um dia você encontrar alguém e esse alguém dizer assim: olha, aquela palavra que você me deu salvou a minha vida, salvou o meu casamento, salvou o meu filho. Sabia que você foi chamado para restaurar? Não ignore uma vida trincada pelos erros, pelo pecado, que você pode restaurar. Não ignore um coração azedado pelo pecado que você não possa suavizar. A religiosidade não consegue socorrer os que estão feridos. Lamentavelmente, amados, a igreja não foi treinada para socorrer aqueles que são necessitados e que estão necessitando de um socorro imediato. Se um bêbado chega, não queremos chegar perto dele por ele estar cheirando a álcool. Se uma mulher mal vestida chega, a gente trata sob julgamento, porque a nossa religião diz que você não é bem-vinda ou bem-vindo no meu lugar. Se um mendigo cheira mal entrar no templo, nós vamos despachar, afinal de contas, nós usamos um perfume importado. A graça não olha para a roupa da mulher. A graça não sente o cheiro do morador de rua, do bêbado. A graça sente o cheiro da alma. A graça sente o cheiro da alma. A graça jamais despreza. A religião não deixa Zaqueu entrar no templo. A graça pede para ele dormir na casa de Zaqueu. A religião não permite o leproso conviver socialmente. A graça diz: seja limpo. A religião não deixa o ferido, a religião deixa o ferido à beira do caminho, agonizando. A graça desce do cavalo, aplica azeite nas feridas para curar, leva ao hospital e paga a conta na cruz. E ainda diz: se isso não for suficiente, na minha volta eu pago a diferença. A religião não olha para o ladrão, a religião não olha para o ladrão e diz: crucifica-o. A graça diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. No templo em Jerusalém, naquela manhã, a lei e a graça estão juntas, estão dialogando, conversando sobre mim e você. E a pergunta que a religião faz: e tu o que dizes? O que a graça diz? A graça se cala no versículo 6, e sabe o que a graça faz? A graça está nos ensinando duas coisas extraordinárias para nós aqui, todos os dias. Primeiro,
não tenha pressa para responder nada. E segundo, a lei, ela fica áspera quando a graça escreve. Porque a lei é a sentença, mas a graça, ela quer a história. A graça está escrevendo. A lei isola a história e julga o ato. A graça compra o ato e honra a história. O interessante é que muitos que dizem que vivem na graça julga o ato e ignora a história. Interessante. E o que Jesus escrevia? Alguns dizem que Jesus estava no chão escrevendo o decálogo da lei, repetindo os mandamentos. Outros dizem que Jesus estava escrevendo o pecado de cada um deles. E por isso, que na medida que ele escreve, o texto diz que eles foram acusados pela própria consciência. Jesus não os acusou, Jesus apenas escreveu. Jesus diz no versículo 7, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Eles continuaram insistindo, perguntaram de novo, e Jesus se endireitou para ele, olha e diz: aquele entre vós, aquele entre vocês, que não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Por que Jesus disse isso? Porque o ato do apedrejamento não era um ato aleatório. Tinha regra. O réu, o acusado, era exposto no meio da multidão. E todos os seus acusadores formavam um círculo aberto e ele no meio, e a pessoa, a acusada no meio. Se alguém se aproximava, era geralmente um escriba, e lia a sentença, lia o crime, e a sentença baseado na lei. Então se chamavam as testemunhas para confirmar o ato. Naquele caso não precisava de testemunha porque ela foi pega no ato depois disso, no meio da multidão. Entende? Ela foi pega, não era necessário testemunha. E no meio da multidão, alguém tinha que dar um passo à frente e jogar a primeira pedra, atraindo para si a culpa. Porque caso aquele réu fosse inocente, se fosse uma falsa acusação, quem atirou a primeira pedra tornava-se responsável diante de Deus e diante da lei. Quando Jesus diz: aquele entre vós for inocente, dê um passo à frente e atire a primeira pedra. O que Jesus estava dizendo é que o fato do pecado de vocês ser diferente do pecado dela não os torna menos pecadores do que ela. Vocês também quebraram a lei em alguma área, e quem quebrou a lei em alguma área não está em condição de condenar o outro em área qualquer, porque você quebrou a lei. E é como Jesus dissesse: o único aqui que está em condições de condená-la é exatamente aquele que tem a palavra da restauração. Sou eu. Quando Jesus faz isso,
A Bíblia diz que eles foram se afastando de Jesus um a um. Versículo 9. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Acusados pelas suas próprias consciência. Ou seja, você pode esconder os seus pecados diante dos pecados dos outros, mas você não pode esconder o seu pecado diante da sua própria consciência, diante do próprio Deus que vê e que sabe de todas as coisas. Não dá. A Bíblia diz que eles vão saindo de um por um. Porque quando eles vão saindo um a um, do mais velho ao mais novo, todos, Jesus olha para aquela mulher e diz: filha, oh amado, que tanto amor, que tamanha graça. Jesus teve contato com muitas mulheres no seu ministério, no ministério inteiro de Jesus. Esse é o único caso que Jesus olha para uma mulher e chama de filha. Amados, a paternidade de Deus estava ali, o Pai estava presente. Filha, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou. Não, Senhor, ninguém me condenou. Ele disse: nem eu te condeno. Ei, meu irmão, meu amigo, quando aquele que é perfeito não te condena, como poderão te condenar aqueles que são pecadores? Vai em paz, não permanece no teu pecado, não peques mais. A graça salvadora de Cristo está estendida para você, meu irmão, para você abandonar sua vida de pecado. A graça quer que entendamos sobre absolvição. A graça quer que entendamos sobre perdão. A graça quer que nós entendamos que ainda que infalíveis que somos, Deus está no lugar que você precisa dele. Ele não veio para lhe condenar, ele veio para te salvar. Ele veio para te perdoar. Ele veio para te dar uma nova chance. Nem eu te condeno. Aí eu vejo como a graça é perene, eterna, maravilhosa, porque ela está lá no Antigo Testamento, e é incrível que a graça já estava caminhando junto com a lei, embora a lei estivesse vigente. A graça estava lá caminhando. Lembra quando a graça restaura Davi? E você lembra quando a graça guarda José? Você lembra quando a graça restaura Salomão? Você lembra quando a graça encontra Pedro? E a graça pergunta: você me ama? O constrange pelo amor. Para você corrigir alguém, você precisa amar. Para você confrontar alguém, você primeiro precisa abraçar. Para você tirar o cascão da ferida de alguém, você tem que estar disposto a curar. É isso que a graça faz. A graça encontrou o maior inimigo da graça em Atos 9 e o tornou o maior propagador da graça. Saulo vira Paulo e o evangelho chega até nós por causa da sua instrumentalidade. Diga, meu irmão, para você mesmo, diga para alguém que você ama: olha, tem jeito, sabe por quê? E eu quero finalizar aqui este tempo. Sabe por que tem jeito? Porque a graça se manifestou salvadora a todos os homens. A graça se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2:11. Meu amado, lei e graça. Enquanto a lei
aponta para o pecado do homem, condenando o homem, mostrando assim a incapacidade humana. É exatamente, amados, que vem agora a graça de Deus, mostrando que não somos nós, não é eu e nem você, mas é por aquilo que Deus fez por nós. Cristo fez aquilo que nós não poderíamos fazer. Reprisando o que eu disse logo no início, na introdução, a lei ela falhou no tocante à salvação do homem, porque ela dependia da capacidade humana de cumpri-la, enquanto a graça não depende da capacidade do homem de cumprir, depende exclusivamente da capacidade de Deus de amar o homem e restaurá-lo. É isso que a graça de Deus faz. Ela ama você e ela quer restaurar a sua vida no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus continue, meu amado, fortalecendo a sua vida e que lhe dê sabedoria, discernimento, para que você possa entender a maravilhosa graça de Deus em tua vida. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.